quero convidar os nossos irmãos a abrir a sua Bíblia. Irmãos, o texto que nós iremos ler agora, irmãos, é um daqueles textos que pega a gente assim e dá um nó no estômago da gente. Talvez, arrisco dizer aos irmãos, seja um daqueles textos, pode ser que você veja em algum momento da sua vida, mas é muito possível que seja um daqueles textos difíceis para, por exemplo, a tal teologia da prosperidade. Ou difícil para aqueles que ainda talvez não tenham compreendido de maneira clara a soberania de Deus sobre todas as coisas. Irmãos, nós iremos começar hoje, possivelmente iremos tratar durante 3, no máximo 4 domingos, o livro de Abacuque, que já é muito conhecido dos irmãos. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque muito embora hoje nós iremos ler dos versos 1 ao 17, eu quero começar lendo apenas os versos 1 ao 4. E eu queria que você prestasse atenção. Como é um texto desafiador para o nosso coração. Olha o que diz os versos 1 a 4 de Abacuque. Antes de começar a falar quem é Abacuque, ou o seu contexto, eu queria que você percebesse o tom da oração de Abacuque. E ele começa dizendo assim para nós, Abacuque capítulo 1, de 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Você já orou a Deus assim? Até quando, Senhor? Clamarei e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida, distorcida. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus aplique esse texto, bem como os demais que leremos, aos nossos corações. Veja os irmãos que é um texto que pode chocar o nosso coração. Talvez você já tenha feito essa oração. Até quando eu vou ter que orar e Deus parece que não vai responder nada? Até quando eu vou pedir cura e ela não vem? Até quando eu vou pedir alivia a minha aflição e ela não é aliviada? Até quando eu vou ter que suportar isso? Irmãos, deixa eu perguntar para você. Será que pode piorar? Além do quadro que você acabou de ler? Será que pode piorar? E se piorar, continua sendo Deus? Ou deixa de ser Deus? Eu vou dizer para os irmãos, pode piorar e pode muito. Pode piorar e pode muito. Mas eu quero pedir que você prepare o seu coração. Irmãos, o livro de Abacuque é um livro maravilhoso. Se os irmãos puderem colocar para mim apenas o verso 2 do capítulo 1. Apenas o verso 2 do capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Você já falou isso para Deus? Você já teve coragem de falar isso para Deus? Gritar-te-ei e tu não salvarás. Agora eu vou pedir aos irmãos se puderem colocar o capítulo 3, verso 18 e 19. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, é a mesma pessoa que está falando? O Senhor Deus é a minha fortaleza, fez os meus pés como os da coça.
Parece que é a mesma pessoa que está falando. Capítulo 1, verso 1, a palavra é uma. Capítulo 3, verso 18 e 19, a palavra é outra. Mas o profeta é o mesmo. O que aconteceu que mudou o coração do profeta? O que aconteceu que pode mudar o meu e o seu coração diante da dor, diante da adversidade? Porque foi isso que aconteceu nessa história. É o que nós vamos descobrir nesses 3 ou 4 domingos. Algo aconteceu no meio do caminho que o coração do profeta mudou. O coração do profeta mudou. Talvez o seu coração hoje seja o coração do primeiro capítulo, da primeira oração do profeta. Até quando? Até quando? Irmãos, vejam, para entendermos o livro de Abacuque, nós precisamos enxergar com os olhos de Abacuque. Porque nós vimos a oração dele e a gente viu que o negócio está feio. A gente viu que a situação está terrível. O que Abacuque está vendo que deixou o coração dele tão perplexo, que o leva a essa busca, a esse questionamento diante de Deus? Então nós vamos ter que ficar com a nossa Bíblia aberta hoje, para nós virmos isso. Irmãos, Abacuque foi profeta de Judá, ali pelo período de 612 a 599 a.C., quando uma nação chamada Babilônia, ela tinha começado a dominar o cenário internacional, mas isso antes de atacar Jerusalém, antes de atacar Judá. O que estava acontecendo em Judá durante o período de Abacuque em que ele profetizou? Alguns textos nos ajudam a compreender um pouco esse cenário espiritual, esse cenário político. E aí nós precisamos assim dar uma passada bem rápida lá em 2 Reis, nos capítulos 21, capítulos 22, capítulos 23, você vai ler em casa depois, mas eu vou ter que destacar aqui alguns versículos bem rapidamente para nós. Nós precisamos entrar através da lente de Abacuque, para entender o coração de Abacuque. O que ele está vendo que está gerando toda essa dor no seu coração, toda essa aflição, toda essa angústia no seu coração? Se nós não olharmos com os olhos de Abacuque, nós teremos dificuldade em entender a dor de Abacuque, a aflição de Abacuque. Então, por exemplo, ali em 2 Reis, no capítulo 21, um pouco antes de todo o cenário que Abacuque irá presenciar, nós temos a história do reinado de um rei que foi um rei terrível. Um rei terrível. Agora, presta atenção em quão terrível foi esse rei. Esse rei se chamava Manassés. Manassés. A palavra de Deus diz que ele começa a reinar com 12 anos, lá em 2 Reis 21, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz no verso 2 de 2 Reis 21, que Manassés ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Ele fez o que era mal perante os olhos de Deus. Para os irmãos terem ideia, porque Manassés fez tanta coisa ruim, irmão, tanta coisa terrível, que eu não vou poder aqui falar tudo, porque é coisa demais. Você vai ter que ler depois na sua casa o capítulo inteiro. Mas Manassés, por exemplo, o verso 3 vai dizer que ele vai edificar os altos e ele vai levantar altares a Baal. Altares a Baal. A palavra de Deus vai dizer que ele vai se prostrar diante de todos os exércitos do céu, que ele vai servir todos os exércitos do céu. O espírito de idolatria é terrível. É terrível. E sabe o que mais? Sabe o que mais? Agora, prepara o teu coração para essa. A palavra de Deus diz no verso 6 que Manassés queimou os seus filhos como sacrifício. Como sacrifício. Ele queimou o seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens e tantas coisas, irmãos. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível, irmãos. A palavra de Deus diz no verso 7 que também ele pôs a imagem de escultura, de postes ídolos na casa do Senhor, feitos na casa do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Manassés, no verso 9, eles fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel.
As nações que Israel destruiu para entrar na terra eram nações terríveis, pagãs terríveis. Mas a palavra de Deus diz que Manassés conseguiu superar a maldade dessas nações. A maldade dessas nações. E aí Deus vai dizer a partir do verso 12 me permitam a expressão, que o bicho vai pegar para o lado deles. E Deus vai dizer a partir do verso 12, olha, eis que eu hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá. E Deus fala no verso 13 do capítulo de 2 Reis 21, eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina e o emborca. Você já viu quando você vai lavar um prato que você emborca para não ficar sujeira? Deus está dizendo que vai limpar Israel, que vai também limpar essa nação como se limpa um prato. Como se limpa um prato, que vai, olha que coisa terrível, abandonarei o resto da minha herança, vou entregá-los nas mãos dos seus inimigos. Irmãos, olha, Deus está falando, o bicho vai pegar, vocês fizeram por merecer, vocês cometeram todo tipo de pecado e piores do que as nações pagãs, e as coisas vão caminhando, e aí há um alívio. No capítulo 22, a palavra de Deus diz que Josias, ele vai reinar, e a palavra de Deus diz que Josias, ele vai fazer o que é reto diante do Senhor. Josias vai restaurar o culto. Ele vai restaurar o culto e ele vai promover uma restauração, mas é um período breve, porque na sequência o negócio começa a piorar de novo. E aí, irmãos, é interessante a gente perceber, veja, Josias é um alívio ali para o caos que virá. Ele promove a restauração, né? Ele promove a restauração. Isso é interessante em Jerusalém. E Abacuque, ele está presenciando esse contexto agora, esse cenário agora. Só que Abacuque também vai presenciar cenários terríveis, como por exemplo, o que vai ser descrito a partir do capítulo 23, do verso 31 em diante, a respeito de Jeocás, que faz o que era mal diante do Senhor, a respeito, melhor ainda dizendo, de Jeoaquim, esse ainda ali no contexto de Abacuque, a palavra de Deus diz que ele fez o que era mal diante do Senhor, e ele fez coisas terríveis também diante do Senhor. A palavra de Deus vai trazer aqui para nós como os pecados cometidos por ele, né? por esse reino. Depois vem o reinado de Joaquim, também faz o que é mal diante do Senhor. E aqui no verso 12 do capítulo 24 em diante começa a descrever para nós coisas muito interessantes. Irmãos, vejam como que a Babilônia invade, como que a Babilônia leva Judá para o exílio. Então, que coisa interessante, irmãos, estão acontecendo aqui em toda essa história, em todo esse contexto para nós. Abacuque, ele está presenciando essas coisas, ele está vendo essas coisas. Então veja, isso aqui é bem rapidamente. O interessante mesmo é em casa você ler dos capítulos 21 até o 25, talvez ainda seja um cenário melhor para a gente perceber isso. O que acontece? Veja, Manassés é um rei terrível. Nós vimos agora, até o seu filho ele queimou no fogo. Acredita isso, gente? Acredita isso? Sabe o que é queimar o seu filho no fogo? Que coisa terrível. Meninos, não mexe no celular durante a mensagem, tá bom? Para acompanhar, sim. Só não dê uma viajada no WhatsApp, no Face, porque não é legal. Mas veja, Manassés faz coisas terríveis. A ponto de queimar o seu filho no fogo. Aí vem Josias, que dá um certo alívio. E ele restaura o culto. Mas a questão é breve. E Judá, então, de novo volta a trilhar o caminho da impiedade. Judá, irmãos, era uma sociedade onde imperava a injustiça, a violência, a rejeição à lei. É essa oração que Abacuque começa a fazer. É interessante porque Abacuque ele foi contemporâneo de Sofonias, de Naum, de Jeremias. Esses profetas descreveram os pecados de Judá, inclusive confirmando o testemunho que nós acabamos de ler de 2 Reis. As práticas perversas de Judá se voltariam contra ela mesma.
Aquilo que eles faziam de terrível, eles iriam sofrer nas mãos de uma nação muito pior. O próprio profeta Jeremias, lá no capítulo 20, verso 4, ele prediz: pois assim diz o Senhor, farei de vocês um terror para vocês mesmos e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Irmãos, o que está acontecendo? Parece que Deus aqui é um Deus terrível, não é? Mas o que está acontecendo? Deus levanta a Babilônia para executar disciplina contra Judá. Disciplina contra Judá. Veja, irmãos, o livro que nós estamos começando a ler, ele tem um estilo muito interessante para que nós possamos compreendê-lo. Ele tem um estilo, a gente chama de estilo literário. O que é isso, pastor? É a característica do livro. É o modo do profeta escrever o livro. É uma maneira muito peculiar. É uma profecia. Abacuque é uma profecia, mas o livro de Abacuque tem uma estrutura muito diferente de muitos outros livros proféticos, em que o profeta, o que acontece? Ele recebe diretamente de Deus uma mensagem, uma palavra, e ele comunica à nação aquela palavra de Deus. O que vai acontecer no livro de Abacuque? Aqui é construído um diálogo entre o profeta e Deus, com perguntas e respostas, e vai dar para nós percebermos uma intimidade, um tom pessoal nessa conversa, onde o profeta ele demonstra a sua perplexidade diante de Deus e do que está acontecendo na nação de Judá, e ele ficará ainda mais perplexo com o que Deus fará para disciplinar aquele povo. É uma conversa, irmãos, carregada de muitas figuras de linguagem, de poemas, de cânticos, que nos ensinará uma profunda mensagem em como nosso coração é levado diante das dúvidas, diante das adversidades, a um coração de louvor diante do Senhor. Percebam, os irmãos, que nós lemos agora há pouco. O início de Abacuque é: até quando, Senhor? Eu vou gritar e o Senhor não ouve. O final de Abacuque é: eu louvarei o Senhor. Parece duas pessoas, mas é a mesma. E aí, irmãos, para essa noite, nesses versos que leremos juntos, eu quero destacar o tema: quando as circunstâncias nos perturbam, devemos buscar respostas em Deus. Devemos buscar respostas em Deus. E aí nos versos 1 a 4 que nós acabamos de ler, eu quero chamar a sua atenção, porque quando as circunstâncias nos perturbam, nós devemos abrir o nosso coração diante de Deus, Ele que é conhecedor da nossa realidade. Devemos abrir o nosso coração diante do Senhor, porque Ele conhece a nossa realidade. É o que Abacuque está fazendo aqui, irmãos. Com queixa, sim, ele está se queixando. Se você ler os versos 1 a 4, olha as palavras que se destacam: violência, iniquidade, opressão, destruição, contendas, litígio, a lei frouxa, justiça que não se manifesta. Olha o que está acontecendo nos versos 1 a 4. Tudo isso está presente nos versos 1 a 4. O que Abacuque está fazendo? Abacuque está abrindo o coração diante de um Deus que conhece as circunstâncias, que conhece a realidade. E a maneira como Abacuque abre o seu coração é com queixas. Ah, pastor, mas não é pecado se queixar diante de Deus, não? Não. Ele está se queixando diante do Senhor, com sinceridade. Ele quer entender o que está acontecendo. Ele quer entender o que está acontecendo, essa é a ideia. Então ele se queixa diante do Senhor. O que é queixa? É reclamar, é protestar, é denunciar o mal ou uma ofensa. Ele está denunciando algo. Ele está denunciando a maldade de Judá. Aqui no primeiro momento, o cenário que ele vê é o pecado de Judá. É a maldade de Judá, a impiedade do seu próprio povo. Povo que conhecia Deus, povo que conhecia o caráter de Deus. Esse é o povo que ele está denunciando no primeiro quadro que nós lemos.
Então veja, irmãos, quantas palavras definem a situação caótica do povo. A situação é angustiante. O sentimento do profeta, irmãos, é de que Deus não está ouvindo nada, de que Deus não está respondendo nada. Você já teve esse sentimento? De orar e parece que Deus não responde? De queixar e parece que Deus não está nem aí? Já passou por isso? De viver um cenário terrível, de viver um contexto de caos e clamar e Deus não responder, ou parecer que Deus não responde? Irmãos, o nível de maldade é tão elevado, mas tão elevado em Judá, que o profeta questiona: até quando? Parece que ele diz assim: cansei. Tem hora que parece que a gente cansa. A gente vê uma nação passando por tudo isso: injustiça, impiedade, lei frouxa, o pobre sofrendo, a injustiça acontecendo, e a gente ora e parece que a oração não tem resultado. Irmãos, o lamento, a queixa de Abacuque é a mesma que o salmista expressa lá em Salmos 13, versos 1 e 2, quando ele diz: até quando, diz o salmista lá em Salmos 13, 1, até quando? Olha que coisa, o salmista faz a mesma oração de Abacuque. Abacuque não é o primeiro a expressar a sua queixa. O salmista diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando eu vou orar com essa tristeza? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Essa circunstância difícil, essa situação que eu não consigo lidar, Senhor, até quando isso vai prevalecer sobre a minha vida? E esse não é o único salmos de lamento que a gente tem. Há outros salmos também que o salmista vai se queixar e vai dizer: até quando? Até quando? O salmo de lamento, irmãos, ele descreve uma necessidade e ele busca a ajuda de Deus. Ele busca a ajuda de Deus. O resultado dessas injustiças sem fim que Abacuque traz, segundo ele, é que a lei se afrouxa. Há uma distorção da justiça. A atitude de Abacuque, irmãos, é uma grande lição para todos nós. É uma grande lição para o nosso coração. Quem não tem questionamentos no coração diante do Senhor? Quem não tem questionamentos, irmãos? Diante de um câncer que não se cura, diante de uma morte precoce, de uma morte trágica, diante de uma tragédia terrível que sobrevém sobre a vida de alguém. Quem não tem questionamentos? Por que Deus não fez assim? Por que Deus não fez assado? Por que Deus não fez aquilo? Às vezes, irmãos, não compreendemos a maneira como Deus age, ou em outros momentos, nós até compreendemos, mas a ação de Deus confronta o nosso coração, confronta a nossa vida. Abacuque, irmãos, ele vivia dias difíceis. Quem reinava era um descendente de Josias, e esse descendente não era fiel a Deus. Nós vimos aqui no início agora, como eu disse, não era fiel a Deus, era terrível. Abacuque esperava, irmãos, que Deus fizesse alguma coisa, e quem sabe o seu coração esteja nessa mesma espera, diante da tragédia, diante de situações que você não entende, diante de situações que você não compreende. Irmãos, não é assim que nós nos sentimos muitas vezes, diante desse mundo que está diante de nós? Guerras entre nações, guerras políticas, oposições, injustiças. Não é assim que a gente se sente? Que a gente ora pela nossa nação, que a gente ora pelo nosso planeta? Irmãos, o que Abacuque nos ensina é como nós podemos sair de um estado de queixa, de lamentações, para um estado de louvor, independente da realidade que nos cerca, independente das circunstâncias que estão diante de nós, porque algumas vezes, meu irmão, você vai ver já, algumas vezes Deus vai mudar as circunstâncias, isso é maravilhoso, mas algumas vezes Deus não vai mudar as circunstâncias, Deus vai mudar o seu coração, Deus vai mudar a sua fé, isso também é maravilhoso.
Irmãos, veja que coisa interessante. É a primeira atitude de Abacuque, que nos ensina muito. Porque ele se queixa, mas ele se queixa buscando resposta em quem é o Senhor de toda a realidade, em quem é o Senhor de toda a circunstância. Abacuque se coloca diante de Deus em oração, e ele faz, irmãos, da oração o seu principal estilo de vida. Ele faz da oração a sua principal disciplina. No verso 2, quando ele usa a expressão até quando, é a expressão de quem está orando todos os dias. É a expressão de quem está buscando todos os dias e que continua vendo o mesmo mal prevalecendo. A visão que Abacuque tem não é agradável. Por isso que eu fiz questão de no início mostrar para você naqueles capítulos, ainda de maneira bem resumida, é óbvio. Mas o que Abacuque vê, irmão, não é agradável. É uma nação em pecado, se degenerando na imoralidade, a justiça se perdeu, há uma opressão terrível. Então não é agradável o que ele de fato vê. Será que as nossas circunstâncias é diferente do livro de Abacuque? Será que é diferente, irmãos? Veja, irmãos, que nos versos 3 a 4 ele vai trazer tantas palavras assim pesadas que ele está vendo. E aí, irmãos, se nós não tivermos cuidado, se nós ficarmos com o coração acorrentado a essa visão caótica, desagradável, certamente a indignação, a raiva também vai nos consumir, vai drenar, vai consumir as nossas forças. Segundo Abacuque, nós devemos despejar tudo isso diante do único que vai ouvir e entender a nossa queixa, que vai ouvir e entender a nossa lamentação. Ou você se rende diante das adversidades, ou você rende as adversidades diante do Senhor. Você tem que decidir. Rende as adversidades diante do Senhor. Irmãos, para Abacuque, parece que Deus está em silêncio. É o que nos demonstra a sua oração. Parece que Deus abandonou aquele povo. E no verso 3 ele vai dizer o por que razão, né? Por que razão? Irmãos, a realidade que Abacuque vê é a realidade de um povo que conhecia, mas abandonou o Senhor. É a realidade de Judá, um povo que conhecia Deus, mas abandonou a Deus. É isso, irmãos, que o pecado faz. Onde o pecado entra, ele causa o caos. Caos nas famílias, caos nos relacionamentos, caos nos casamentos, caos nas igrejas, caos em todo quanto é lugar. Onde o pecado entra, ele causa o caos, irmãos. Deus está fazendo que Abacuque veja o resultado de um povo que se entregou ao pecado. É isso que Deus está levando Abacuque a ver. O resultado de um povo que se entregou ao pecado. Ao pecado. Abacuque foi sensível à dor que o pecado estava causando na sua nação, e por isso ele sofre, por isso ele busca o Senhor. Mas ele precisava ainda preparar o seu coração para a resposta que ele iria receber do Senhor, irmãos. O importante é, diante das circunstâncias difíceis e incompreensíveis, coloque o seu coração diante do Senhor. Renda as suas queixas, as suas adversidades diante do Senhor. Ainda que você não entenda o que você está vendo, mas renda diante do Senhor. Coloca diante do Senhor. Eu e você somos limitados, somos humanos, nós não somos soberanos, nós não estamos sentados no trono, quem está é Deus. Nós não criamos uma unha do que há sobre a terra, quem criou o universo foi Deus. Ele sabe todas as coisas. Quem sou eu e você para lutar contra Deus? Quem sou eu e você para questionar a Deus? Podemos até questionar, mas como diz a palavra de Deus, o que é o pó? O que é o barro? Ele é que coloca as mãos no barro e faz o vaso que somos nós. O que nos resta é colocar diante dele, é falar com ele, como Abacuque falou, com o coração aberto, honesto, uma queixa sim, mas diante de quem conhece todas as circunstâncias. Às vezes você está queixando diante da pessoa errada, às vezes você está se lamentando diante da pessoa errada.
Tem pessoas que, se você abrir a sua queixa, o seu lamento, elas vão piorar a sua história. Mas eu vou dizer uma coisa para você que pode parecer absurda, porque é exatamente o que Deus vai fazer agora. Olha os versos 5 em diante, o que vai acontecer. Abacuque orou, não orou? Deus dá um alívio. Judá está pecando demais. O que Deus vai responder para Abacuque? Versos 5 a 11. Olha o que Deus responde para Abacuque. Será que Abacuque estava preparado para isso? Olha o que Deus responde. Vede entre as nações, Deus fala para Abacuque. Olhai e maravilhai-vos. Desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Deus respondendo para Abacuque. Porque eis que eu vou levantar os caldeus, uma nação amarga e impetuosa. O negócio está ruim, Abacuque? Judá está ruim? Prepara, porque eu vou levantar uma nação pior do que eles, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Deus está falando de poderio militar aqui. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer, sabe o que, Abacuque? O que eles vêm para fazer? O que está escrito aí? Violência. Abacuque não estava pedindo para Deus livrar da violência? E agora, irmãos, como é que fica Deus na sua vida e na minha vida? Pode deixar lá, irmãos, ainda no verso 8. Como é que fica Deus agora no meu coração e no seu coração, irmãos? Abacuque não estava orando para Deus livrar da violência. O que Deus está falando que vai mandar mais? Mais violência. Eita, e agora? Como é que fica, irmão? Deus ainda é Deus? Ou ele mudou? Pode continuar. O seu rosto suspira, falando aqui ainda dessa nação, né? Para prosseguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Irmãos, está preparado para uma resposta dessa? Lembre-se, Deus está disciplinando Judá. Está preparado para uma resposta dessa? Você ora incessantemente, de maneira intensa, dia e noite, e Deus diz que a sua situação vai ficar pior. Ele ainda é Deus? Ou deixou de ser Deus? Irmãos, veja, o que nós aprendemos aqui? Quando as circunstâncias nos perturbam, irmãos, nós devemos buscar a resposta em Deus. Ou seja, abrir o nosso coração para respostas, ainda que nós não compreendamos. É isso que está acontecendo nesses versos. Uma resposta que mantém os planos de Deus diante da queixa, diante da oração. É isso que Deus está fazendo. Eu vou manter os meus planos diante da sua oração, diante da sua queixa. Irmãos, que coisa interessante. Veja as expressões que são usadas nesse texto que lemos. Leopardos. O que há de comum? O que há de comum no leopardo, no lobo e numa águia? O que há de comum? Vocês lembram? O que eles são? Eles são predadores. São predadores. A nação da Babilônia era comparada aos piores predadores. Aos piores predadores. Irmãos, Deus não altera os seus planos, porque o meu e o seu coração está em conflito. Deus não muda os planos dele, porque nós estamos simplesmente discordantes das circunstâncias que nos cercam. Irmãos, Deus trabalha em nosso coração conflituoso para nos adequar aos seus planos soberanos. Aos seus planos soberanos. Ele está fazendo isso com Abacuque. Às vezes parece que Deus ele até muda os planos, mas não é Deus que muda os planos. É a gente que enxerga assim.
Os planos de Deus são imutáveis. Que coisa interessante está acontecendo, irmãos. A resposta de Deus está longe de ser o que o profeta esperava. Tudo aquilo que Deus diz, depois você pode ler em sua casa, em Deuteronômio capítulo 28. Tudo aquilo que Deus diz, como parte da aliança que Israel faria, vamos dizer assim, que ele tinha com Israel, e que Israel, em desobediência, descumprisse aquela aliança. Tudo aquilo que Deus disse em Deuteronômio 28, como parte da aliança que Israel faria com seus inimigos, os seus inimigos farão com eles por causa da desobediência. Da desobediência. Irmãos, o profeta orava para que Deus retirasse a violência. Deus responde com mais violência. Deus está levantando a Babilônia para disciplinar Judá. Os versos 5 a 6 aqui, há um acontecimento surpreendente, e o acontecimento surpreendente é: Deus vai levantar dentre os povos vizinhos aquela nação, uma nação amarga, impetuosa, uma nação conhecida por sua ferocidade, uma nação conhecida por sua maldade. Irmãos, o Senhor, aqui nos versos que lemos, ele usa várias imagens da natureza para descrever os babilônios e como os babilônios tratavam as pessoas. Os seus cavalos tinham a velocidade dos leopardos, a ferocidade dos lobos. Os seus soldados tomavam presas como águias. Seus exércitos varriam o deserto como o vento e reuniam e deportavam os prisioneiros como o homem escava a areia e envia para uma terra estrangeira. As figuras de linguagem é usada para descrever o poderio militar daquela nação, o poderio militar da Babilônia. Uma de suas práticas, irmãos, uma das práticas da Babilônia, para os irmãos terem noção do nível de maldade, uma das práticas que a Babilônia tinha era colocar reis capturados em jaulas e exibi-los como animais. Exibi-los como animais. Você sabe qual é a descrição que os contemporâneos de Abacuque dão para nós, como Sofonias, no capítulo 3, verso 3, Sofonias descreve dizendo o seguinte: os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Você já viu um leão rugindo de perto? Você já viu um leopardo rugindo de perto? Uma onça. Uma onça. Eu lembro quando eu estava pescando lá no Pará, não sei se o Ronaldo estava junto nessa ocasião, que a onça, a gente estremeceu, lembra, Ronaldo? Estava o Ronaldo e o irmão José Maria. Irmãos, eu estava com um facão num barco que a gente estava pescando, mas pensa no ronco da bicha, não é? Irmão, vai lá na alma da gente. Ela deu um ronco, irmãos. Parece que ela estava no pé do ouvido da gente, mas ela estava avisando a gente. Na verdade, ela estava avisando a gente para sair. E eu gosto de pescar, irmãos. E eu falei com eles assim: eu estou com facão. E eu falei: pastor, o que o facão vai resolver com uma onça, né? E nós, entramos no barco e perna para que te quero. Perna para que te quero. Aí eu fico lembrando aqui quando Sofonias fala que os príncipes da Babilônia são leões rugidores. Quem que fica perto? Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Sofonias 3:3. Você sabe o que Jeremias fala lá no capítulo 4:13, descrevendo a Babilônia? Jeremias diz assim: eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Ai de nós. Lá em Lamentações 4:19, o mesmo profeta diz: os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. Então, irmãos, veja que coisa interessante. A expressão aqui que ele traz, o vento ressecante, né, é usado em outros trechos para simbolizar o quê? A devastação vinda do Oriente. Todas as figuras aqui são figuras de guerra. São figuras de poderio militar, que é usada aqui na linguagem do profeta que nós acabamos de ler. Tanto é que em Jeremias 18:17, essa é a figura. Como vento oriental, com vento oriental, os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Aqui fala, irmãos, de maneira explícita da Babilônia. Ezequiel 17 vai
esclarecer isso melhor. Fala de maneira explícita da Babilônia. Deus respondeu a Abacuque e garantiu a Abacuque. Isso aqui é importante. Garantiu a Abacuque que ainda que o seu servo não pudesse ver, o Senhor estava operando em meio às nações. Nós não cantamos aqui agora há pouco? Que Ele governa? Que Ele governa? Ainda que Abacuque não pudesse ver, Ele estava operando em meio às nações. Não é isso que Ele fala no verso 5? Vede entre as nações e maravilhai-vos, desvanecei. Vede. Irmãos, Deus deu a Abacuque. Abacuque orou a Deus. Abacuque queria uma explicação. Abacuque queria uma resposta. Mas presta atenção nisso, porque isso pode ajudar a mim e a você essa noite. Presta atenção nisso. Deus não deu a Abacuque aqui, nesse momento, uma explicação. Deus deu a Abacuque uma revelação. Deus deu a Abacuque uma revelação, não uma explicação. Não uma explicação. Irmãos, porque aquilo que nós precisamos nos momentos de dúvida, difíceis da nossa vida, é de uma visão de Deus na nossa vida. É de uma visão de Deus na nossa história. É de uma visão de Deus na nossa casa. É de uma visão de Deus na nossa família. Deus não explica para Abacuque, Deus dá uma revelação para Abacuque. Ele revela para Abacuque. Irmãos, que coisa tremenda nós temos aqui. O Senhor não nos deve nenhuma explicação de fato, mas na sua graça, diz Ferguson, Ele revela a si mesmo e as suas obras àqueles que o buscam. Aqueles que o buscam. Irmãos, Abacuque descobriu que Deus não estava indiferente aos pecados do povo de Judá. O Senhor planejava disciplinar Judá ao permitir que os babilônios invadissem a terra e transformassem os judeus em exilado. Não era a resposta que Abacuque esperava, mas era o plano de Deus para restaurar Judá, para mudar o coração do povo. Às vezes, irmãos, nós estamos lutando com as circunstâncias e temos que lutar, temos que orar, temos que buscar mesmo a Deus, mas nós não podemos perder a esperança jamais, ainda que as lutas estejam difíceis. Ainda que as lutas estejam difíceis. Deus estava mandando uma nação terrível. Terrível. Já parou para pensar isso? Algumas pessoas difíceis podem exatamente ser bênção na sua vida? Pode exatamente ser bênção na sua história? Você já foi trabalhar sem vontade? Por causa de um ambiente difícil? Por causa de pessoas difíceis? Já foi trabalhar assim? Já parou para pensar que Deus quer tratar também o seu coração e a sua vida? Por que você acha que Deus está mandando a Babilônia para a nação? Por que você acha que Deus está mandando a Babilônia para Israel? Povo terrível, povo mau, para tratar o coração de Judá. Para tratar o coração de Judá. Mas será que nós estamos preparados para ter os nossos corações tratados por Deus? Irmãos, mas veja algo que eu quero te dizer. Aqui, porém, Deus havia advertido o povo de Judá repetidamente, sem que Judá desse ouvido. Deus havia advertido Judá de maneira repetida. Vários profetas proclamaram e chamaram o povo ao arrependimento. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Será que Deus não está nos advertindo na sua palavra e o nosso coração continua desobediente a Deus? O que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 36, verso 15 e 16? Preste atenção nesse texto. Preste atenção nesse texto, porque isso revela o porquê que Judá está passando o que está passando. Entre aspas, perdoe a expressão, comendo o pão que o diabo amassou. Entre aspas, eu sei que eu estou exagerando. Mas olha o que o texto diz. 2 Crônicas 36, 15. Presta atenção. Presta atenção. E o Senhor Deus de seus pais falou a vocês, Judá, constantemente, por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu Deus de vocês, do seu povo, da sua habitação. Mas o que aconteceu? Verso 16, eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus.
zombaram dos profetas de Deus, zombaram dos pregadores de Deus, e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, caçoaram dos seus profetas, ridicularizaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que nenhum remédio mais houve para livrar aquela nação. Foi alertado ou não foi? Foi avisado ou não foi? Deus está avisando você ou não? Deus está avisando a mim, a igreja do Senhor ou não? Precisamos abrir o nosso coração, irmãos. E por fim, irmãos, nossos últimos versos dessa noite. Quando as circunstâncias nos perturbam, nós devemos abrir o nosso coração, sabe para quê? Para recordar o caráter de Deus. Ainda que o caráter de Deus confronte o nosso coração. É o que Abacuque vai fazer diante da resposta de Deus. Porque diante da resposta dessa, o que você vai fazer? O que você vai fazer diante da resposta dessa? Olha que coisa interessante, irmãos. A partir do verso 12, olha como Abacuque, o que Abacuque ora a Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, meu. Você vê como é que ele fala? Não é pessoal. Ele não está dizendo, não é tu desde a eternidade, ô Deus, que é santo. Ele está dizendo, não, meu Deus, meu santo. O que ele afirma na sequência? Qual é a expressão que ele afirma na sequência? Não morreremos. Não morreremos. Calma. Você pode estar passando por uma situação difícil, uma luta terrível. Mas se o teu coração está diante de Deus, você não vai morrer por causa disso. Deus vai agir na sua vida. Deus vai agir na sua história. Talvez não da maneira que você quer, mas Ele vai agir. E a maneira que Ele quer é sempre mais poderosa do que a maneira que nós gostaríamos que fosse. Muito mais poderosa. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Abacuque entendeu a parada. Tu, ó rocha, olha ele falando do caráter de Deus de novo. O fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos. Mas Abacuque está falando do caráter de Deus, mas ele está ainda com dificuldade, a gente vai ver. Que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por quê? Se o Senhor é tão puro de olhos, por que tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Só os olhos de Abacuque, né? Mais justo do que ele. Por que faze os homens como os peixes do mar? Aqui ele ainda fala de poderio militar. É uma linguagem figurada para expressões de guerra. Como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com anzol, ainda expressão de guerra. A gente vai ver. Pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece o sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Ele faz uma referência aos caldeus, aos babilônios, né? Pode colocar o verso 18. O verso 18 é a ponte que a gente vai usar para o próximo domingo. Aliás, é verso 1, perdão, né? Capítulo 2, verso 1. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Que resposta eu terei da minha queixa? Eu vou sentar e vou esperar o que Deus vai responder. É isso que ele está dizendo. Bom, o que nós estamos lendo aqui? Abrir o nosso coração, recordar o caráter de Deus, ainda que isso confronte o nosso coração. É isso que Abacuque está fazendo, irmãos. Não és tu desde a eternidade? Abacuque vai falar aqui dos atributos de Deus. Irmãos, nós vivemos de fato num mundo cheio de violência. A sensação de que a justiça é uma utopia, de que a maldade impera em todos os sentidos, e às vezes é difícil compreender como a maldade que nos cerca. Por que o Senhor permite? Que Abacuque está perguntando. Por que o Senhor permite? Imagine você clamar por justiça contra um inimigo que te assola, e a resposta que Deus dá é que Ele vai fazer mais justiça ainda, mais disciplina ainda, né? Ele vai trazer mais peso ainda.
Abacuque fica alarmado, perplexo com a resposta de Deus. E então ele faz a segunda pergunta dos versos 12 ao diante, dos versos 12 até o 17. Ele começa a argumentar com uma série de perguntas. E as suas perguntas, elas vão pontuar o caráter de Deus em primeiro lugar. Elas vão pontuar o caráter, os atributos de Deus. Então o profeta, ele se concentra no caráter de Deus, como Jonas fez, por exemplo. Quando Jonas quer discordar de Deus, lá em Jonas 4:2, Jonas tenta usar o caráter de Deus. Sabe por que eu não queria pregar em Nínive? Porque o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor é bom, por isso que eu não queria pregar em Nínive. Será que às vezes o nosso coração não quer usar Deus contra a nossa própria oração? Contra o nosso próprio pedido? O profeta Abacuque, ele se concentra no caráter de Deus. Abacuque, irmãos, ele não está, veja, isso é importantíssimo. Abacuque não está questionando o caráter de Deus. Abacuque está afirmando o caráter de Deus, e isso é fé. Isso é fé. Abacuque está afirmando o caráter de Deus diante do que ele não entende, diante do que ele não compreende. Abacuque está dizendo: eu estou com dificuldade, eu estou perplexo, eu estou alarmado, mas o Senhor é eterno, o Senhor é santo, e por isso nós não vamos morrer. Ele não questiona o caráter de Deus. Deus ainda é Deus para Abacuque, mesmo ele não entendendo todas as coisas. É isso que Abacuque está dizendo. Será que Deus ainda é Deus para nós? Irmãos, desde o princípio, essa é a ideia quando Abacuque fala desse atributo. O Senhor é santo, o Senhor é eterno. Desde o princípio, santo, porque Judá estava na impiedade. Judá estava no pecado, na imoralidade, e queria ficar de pé diante de Deus. Queria ainda gozar das bênçãos de Deus vivendo na lama do pecado. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, quando Abacuque fala, o Senhor é eterno, o Senhor é santo, desde o princípio, Deus sabia qual seria o fim. E era impossível pegar Deus de surpresa. Como era possível um Deus santo usar uma nação perversa para castigar o seu povo especial, na ótica de Abacuque? Como é possível Deus estar fazendo isso comigo? Eu não merecia passar por isso. Você já sentiu assim? Eu não merecia essa dor. Eu não merecia que meu filho morresse. Eu não merecia que minha mãe morresse. Eu não merecia essa doença. Eu não merecia esse acidente. Eu não merecia ficar desse jeito. Você já orou assim? Olha que coisa interessante, irmãos. Isso aos olhos de Abacuque. Como o seu povo escolhido, Abacuque afirma: nós não morreremos. Abacuque, ele está lutando em conflito, mas a fé dele continua firme, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Abacuque está lutando em conflito, mas a fé dele continua no lugar. Será que a nossa fé continua no lugar? Essa é a grande questão da vida. Porque conflito você vai ter, problemas você vai ter, aflições, coisas terríveis vão acontecer, mas será que a nossa fé continua no lugar? Irmãos, Abacuque ainda diz no verso 13: o Senhor é puro de olhos e não podes tolerar o mal. Você sabe qual é a ideia também? É que haverá um dia de que Deus punirá toda a maldade, e esse dia vai chegar. Esse é o capítulo 2 que a gente vai ler não hoje. Esse dia vai chegar, vai chegar. Verso 13b, ele diz: diante disto, como Deus pode usar uma nação ímpia, como os babilônios, para castigar um povo mais justo? Essa é a ideia de Abacuque. A partir dos versos 14 a 15, Abacuque começa a argumentar, tendo em vista a fragilidade do seu povo. Humanamente, irmãos, Judá jamais seria capaz de sobreviver a um ataque dos babilônios. Para eles, a vida, para os babilônios, para aquele povo mau, a vida não tinha valor algum, irmãos. Os prisioneiros de guerra eram descartáveis, eram sacrificáveis. As pessoas eram como peixes, essa é a ideia da figura de linguagem no texto, a ser fisgados, os répteis marinhos a serem capturados em redes varredoras. Essa é a ideia da figura de linguagem aqui, é a expressão do poderio militar mesmo da Babilônia. Como era possível Deus permitir que o seu povo fraco fosse invadido por uma nação tão impiedosa e tão cruel? E aí, meu irmão, eu quero dizer algo a você. É claro
que no meio de tudo isso, os falsos profetas se manifestaram. Os falsos profetas de Judá, sabe o que eles estavam dizendo para Judá? Fique tranquilo, de modo nenhum nada disso vai acontecer. Nada disso vai acontecer. Não é esse o evangelho da televisão? Não é esse o evangelho da mídia, a teologia da prosperidade? Não é isso que eles pregam? Só vai acontecer coisas boas? Você só vai ter bênçãos? Bênçãos a gente vai ter muitas. Mas não se esqueçam que não há bênção maior do que a própria presença de Deus. É isso que a teologia da prosperidade prega. Você sabe, irmãos, só para vocês, para nós termos ideia, Jeremias 16:13, olha o que diz. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz quando não há paz. Dizendo paz quando não há paz. Isso vai se repetir ainda em outros textos. Cuidado com quem você ouve em tempos de aflição. Cuidado com quem você ouve em tempos de guerra, em tempos de dor, em tempos de angústia, em tempos de tragédias, em tempos de coisas que você não compreende. Cuidado com quem você ouve, porque os falsos profetas estão aí para trazer uma palavra que não é de Deus para a sua vida. Olha isso, irmãos. Durante 40 anos, o profeta Jeremias advertiu o povo de Judá, suplicou para que eles pudessem voltar para Deus, mas eles se recusaram a ouvir a voz de Deus. Irmãos, o Deus da Babilônia era o poder. Eles confiavam no poderio militar, mas Israel também um dia foi assim. Israel confiou no seu próprio poder, na sua própria força, no seu próprio poderio. E é interessante porque a terceira abordagem do profeta, ela vai falar exatamente da arrogância dos inimigos de Israel. A arrogância que outrora Judá, bem como Israel também tinha. A arrogância que eles tinham. Como os babilônios viviam, como os babilônios adoravam, que o Deus deles era o poder, que eles confiavam na força militar. A ideia aqui de rede, nos versos 16 e 17, eles idolatravam a violência, eles eram soberbos. Como era possível Deus honrar uma nação dessa, ao invés de dar vitória para ajudar? Você já parou para falar isso? Como é possível Deus honrar aquele camarada pecador que está lá, cometendo pecado, mentindo, a impiedade, fraudando, tendo toda aquela riqueza, e eu que levanto todo dia para trabalhar, e igual um condenado ainda não consegui construir uma mansão igual aquela, comprar um carro igual aquele? Não que você não possa comprar, não que você não possa ter uma mansão. Tem que trabalhar para isso, né? Tem que trabalhar para isso. Estudar. Viu, meninada? Estudar. Não é pecado você ter essas coisas. Desde que essas coisas representem a glória de Deus na sua vida. Tá bom? Não é pecado ter mansão, não é pecado ter carro, não é pecado ter dinheiro. Desde que tudo isso represente glória para Deus e não para vocês. Não para vocês. Mas nunca se esqueçam que a maior riqueza, nenhuma mansão, nenhum bom carro, nenhuma grande fortuna pode te dar, porque a maior riqueza é a própria presença de Deus. É a própria presença de Deus. Meu irmão, veja, chegando aqui ao nosso final então. Deus estava enchendo as redes dessa nação de vítimas, é isso que Abacuque fala. Os caldeus estavam esvaziando a rede ao destruir uma nação após outra. Parecia sem sentido algum o Senhor permitir aquele povo espiritual e ignorante conquistar uma nação como Judá, terra que abrigava o templo de Deus, terra que abrigava a casa de Deus. Abacuque, ele termina a sua defesa e ele espera que Deus fale algo. Como servo de Deus, sabe o que ele vai fazer? Ele vai se colocar numa torre de vigia. Ele vai esperar a resposta de Deus. É o que eu e você precisamos fazer em determinados momentos da nossa vida. Esperar a resposta em Deus. E aí, meu irmão, eu quero chamar a sua atenção então para caminhar da nossa parte final. E eu queria convidar o grupo de louvor aqui à frente também. O que nós vimos aqui hoje?
quando nós falamos das circunstâncias difíceis. Abrir o nosso coração diante de Deus, conhecedor de todas as realidades. Abrir o nosso coração para a resposta, ainda que nós não compreendamos todas as respostas. Abrir o nosso coração e recordar do caráter de Deus, ainda que o caráter de Deus confronte o nosso coração. Há algumas lições importantes que eu quero compartilhar com os irmãos. Risber, ele traz algumas lições que se aplicam bem a nós em relação a esse texto. Será que estamos dispostos, irmãos, a nos entregar completamente a Deus? E estamos dispostos a deixar que Deus faça conosco e com aqueles que nós amamos aquilo que Deus quer fazer? Irmãos, lembre-se, não há nada de errado em lutar com os problemas da vida e em buscar uma compreensão maior da vontade de Deus. Mas não podemos esquecer que a busca pela compreensão nos leva a adequar o nosso coração à vontade de Deus e não a vontade de Deus ao nosso coração. Essa lição deve nos ensinar aquilo que Paulo ensinou aos romanos, lá no capítulo 11, 33 em diante. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Em segundo lugar, irmãos, para Abacuque, não se tratava apenas de um problema nacional, de um problema apenas teológico. Os acontecimentos, eu quero chamar a sua atenção, estavam afetando o seu relacionamento com Deus, isso entre aspas. Estava gerando confronto no seu coração. E isso estava trazendo a Abacuque grande preocupação, irmãos. Irmãos, a compreensão teológica que o profeta tem de Deus, como um Deus justo e reto, não se encaixa na sua experiência de Deus. Não se encaixa na experiência que ele está tendo. A afirmação no verso 12 nos mostra que Deus não deixou de ser o Deus de Abacuque, quando ele diz o meu Deus, meu santo. Deus não deixou de ser o Deus de Abacuque, mesmo ele não compreendendo a terrível aflição, a terrível disciplina. Deus ainda era Deus. Hudson Robson, quando ele escreve o livro sobre pregação bíblica, ele diz que a existência simultânea de Deus e do mal é um dilema insolúvel. Jó, Abacuque e inúmeros outros que afundaram em dor e confusão pessoais, tentaram usar a teologia para controlar a sua situação. Mas no final, nossas explicações humanas acabam de mãos vazias. Entretanto, diz ele, existe uma graça nesse porquê irrespondível. Porquê irrespondível? Pois ela nos leva ao próprio coração da fé. A confiante espera paciente em Deus, que é o que Abacuque vai fazer ao final. Quantas vezes oramos, irmãos? Deus, tira isso, tira aquilo. Eu não queria essa doença. Essa morte não deveria vir. Essa limitação não deveria acontecer. Às vezes nós queremos o impossível, irmãos. Às vezes nós queremos o controle absoluto de Deus em nossas mãos. E ao mesmo tempo, queremos a liberdade absoluta da vida. Nós queremos duas coisas de Deus, que por natureza não podem coexistir em nós. Fé, diz Anderson Robson, fé não significa ter todas as respostas. Fé é agarrar-se em Deus, apesar de toda a confusão. Apesar de toda a confusão. Talvez, irmãos, uma história que possa te fazer entender melhor os desígnios de Deus diante do sofrimento, diante do caos, diante da dor, diante da afronta do pecado. É uma. Aqui, Deus usa uma nação ímpia, maldosa, sangrenta, para disciplinar o seu povo e preservá-los no concerto da aliança. E no tempo certo, Deus iria julgar a Babilônia. Mas quando chegou um tempo, irmãos, quando chegou um tempo previsto pela lei, quando chegou um tempo previsto pelos salmos, quando chegou um tempo previsto pelos profetas, em que o mundo estava no mesmo caos de Judá, pecado, impiedade, injustiça, maldade, ódio, mortes, crianças sendo queimadas para deuses, homens e mulheres sendo queimadas em fogueiras. Deus enviou seu Filho para que o concerto da aliança entre ele e o seu povo
fossem de uma vez por todas seladas e de maneira perpétua. E o seu Filho pagou um preço tão terrível nas mãos dos homens e das nações, que aquilo que Judá viveu diante da Babilônia se tornou pequeno diante do que o Filho de Deus passou na terra. Isaías 53:7 diz que ele, Jesus, foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Continuou calado, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, e ele foi atingido. É lógico que o profeta faz alusões às vezes ao seu contexto e às vezes ao futuro, mas aqui o texto realmente nos remete ao Messias. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, castigá-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado meu e o seu pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Lembra que nós vamos ler daqui a pouco em Abacuque 2, no próximo domingo, que o justo vai viver pelo quê? Pela fé. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Você acha que Jesus não passou por tudo isso? Por coisas que nós dizemos que não compreendemos, ele passou. E ele pagou o preço, para que nós possamos, a exemplo de Abacuque, ficar com a fé de pé, ainda que nós não compreendamos todas as coisas. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja? Enquanto nós cantamos, ore ao Senhor. Não sei como está o seu coração hoje. A gente vai continuar essa história no próximo domingo, porque nós queremos entender como é que Abacuque chegou naquele coração de louvor maravilhoso. Como é que ele chegou naquele louvor? Nós ainda vamos continuar então no capítulo 2, próximo domingo. Deus é sempre Deus. Essa é a verdade. Não importa o que aconteça, Ele é sempre Deus. As coisas que podes fazer. Onde a sua fé está firmada? Eu aprendi. Você já se perguntou sobre te isso? Adorar pelo que é. Adoramos nosso Deus pelo que Ele é. Abacuque está aprendendo isso. Somente dele e mais ninguém. É isso que Abacuque vai fazer. A gente vai ver. Ele vai louvar, ainda que ele não compreenda. Se ele fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se a porta fechar, ele continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é quem? Ele é Deus. E se curado eu for, ele é Deus. Quando tudo dá certo, ele é Deus. Mas quando tudo também não dá certo, ele continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Aprender com essa história, adorar a Deus pelo que Deus é. Continua sendo Deus.
fizer, Ele é Deus, meu irmão. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua continua. sendo Deus. Quando a doença vier, Ele é Deus. Segurar, segurar. se tudo der certo. Essa é a verdade que nós precisamos Não aprender. quer, continua sendo Deus. Glória a Deus. É isso que nós vamos aprender com essa história. Abacuque vai adorar a Deus pelo que Deus é. Ele vai levantar um louvor diante de Deus, porque Deus é Deus, meu irmão. Deus é Deus. É lógico, Deus disciplina o seu povo. Mas você acha mesmo que no final de tudo, Deus não vai colocar o seu povo de pé? Deus não vai colocar a história do céu sobre a história do seu povo? Deus disciplina o seu povo, sim. Às vezes situações que nós não compreendemos, às vezes lutas que nós parecemos não resistir a elas, de tão difíceis que é. Às vezes problemas que confrontam o nosso coração, que a gente acha que não merecia passar e que Deus não deveria dar a nós. Mas o nosso coração é chamado nesse livro de Abacuque a se adequar ao caráter de Deus, à vontade de Deus, e levantar um louvor diante de Deus, por quem Deus é, por quem Deus é. Abacuque está aprendendo isso nessa história. É uma história linda, é uma história que tem a ver comigo e com você. A verdade fundamental de tudo isso é que Deus é Deus. Deus é Deus e ponto final. Deus é Deus e ponto final. Deus é Deus e ponto final. Ele é Deus. Sabe, irmãos, ainda que nós não compreendamos todas as coisas, mas Romanos diz que a vontade de Deus, ela é perfeita, agradável e o que mais? Boa, perfeita e agradável. Ainda que nós não compreendemos, ela é boa, perfeita e agradável. Então, quer saber de uma coisa? Ainda que eu não entenda, hoje nós vamos fazer com Abacuque, como Abacuque. Até a próxima semana, nós vamos subir para a nossa torre de vigia e nós vamos esperar a resposta de Deus. Vamos esperar a resposta de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida e não desanime o seu coração, porque Deus é Deus. Abençoe o seu irmão. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Que a graça do nosso Senhor esteja sobre o seu povo, que as consolações do Espírito Santo, ó Pai, que o amor de Deus esteja sobre nós, em nome de Jesus. Abençoe seu irmão, abrace ele. Agora sim, estamos terminando em nome de Jesus.